Segunda Reis, capítulo 22, os versos 1 e 2. Diz assim a boa e santa palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, ou seu antepassado, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Boa palavra de Deus. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe na proclamação da sua palavra. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela semana que passou e com ela o cuidado do Senhor que nos acompanhou em cada dia. Rendemos graças ao Senhor por nos encontrarmos aqui nesta noite com liberdade, na companhia dos nossos irmãos e irmãs, adorar-te, bendizer-te, oferecer o culto que só o Senhor é digno de receber. Muito obrigado porque temos também agora neste momento a rica oportunidade de lermos a Tua palavra e recebermos a mensagem do Senhor ao nosso coração. Somos limitados, Pai, para proclamá-la, mas também para recebê-la, para entendê-la. Por isso pedimos que o Teu santo, poderoso e bom Espírito, que inspirou os Teus servos, os profetas, a registrar a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, seja Ele mesmo a nos iluminar, a fim de que compreendamos a palavra do Senhor nesta noite. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco, para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês da Reforma Protestante, o mês que faz alusão à Reforma Protestante. E foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517 que o monge agustiniano Martinho Lutero fixou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses denunciando a venda de indulgência, ou a venda do perdão, ou a venda do sagrado, ou a venda da bênção de Deus. De maneira que exatamente nesse mês, quarta-feira, dia 31, estaremos comemorando, memorando 500 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, teve esse marco da fixação das 95 teses na Catedral de Wittenberg, de maneira que agora, quarta-feira, se fará 500 anos. E as igrejas reformadas, cristãs reformadas no mundo inteiro, estão celebrando, trazendo à memória pouco da história desse marco e dos desdobramentos que esse evento teve na história do cristianismo. Foi exatamente quando deparou-se com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mais precisamente a carta no capítulo 1, verso 17, lendo o texto, o justo viverá pela fé, que o Martinho Lutero despertou para algumas distorções que estava havendo na igreja naquela ocasião. Mas aí, enquanto Lutero, na Alemanha, estava desenvolvendo esse evento, expressando a sua fé e o seu entendimento na palavra de Deus, na Suíça havia também, mais tarde, em 1536, um outro homem que foi tomado pela essa compreensão da palavra de que o justo viria da fé, e esse foi João Calvino. De maneira que em 1536, João Calvino escreveu uma das suas principais obras, conhecida como As Institutas, ou As Instituições da Religião Cristã, e alguns estudiosos, reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, diz que se Martinho Lutero foi o coração da Reforma Protestante, João Calvino foi o cérebro, porque foi João Calvino quem sistematizou a teologia da fé cristã reformada. Esses nomes foram os mais notáveis,
Mas houveram outros nomes que bradaram a mesma fé, a mesma compreensão, a mesma expressão. John Hus, John Wycliffe, John Knox, Jerônimo Savonarola, também em seus contextos proclamaram esta mesma fé, de maneira que esta fé se desdobrou e chegou até nós, como hoje se vê. De maneira que o mundo cristão reformado, esse mês de uma forma especial, reflete sobre tudo o que aconteceu no decurso da igreja cristã, e em especial a partir desse marco, 31 de outubro de 1517. Apesar desses nomes serem os notáveis da reforma protestante, não é sobre eles que eu gostaria de falar. Eu gostaria de nessa noite estar falando para os irmãos sobre um reformador que viveu 7 séculos antes de Cristo. E portanto, muito tempo, 2.200 anos aproximadamente antes de Martinho Lutero, já foi levantado um homem, até mesmo antes de Cristo, para que fizesse diferença no seu tempo. E esse homem foi o rei Josias. De maneira que o tema da mensagem desta noite é Aprendendo com o Reformador Josias. E se podemos dar um subtítulo, chama-se Sensatez. Aprendendo com o Reformador Josias. E o que nós aprenderemos nessa noite sobre ele é a sensatez. Quando estava estudando o livro dos reis, precisamente chegando nesse capítulo, me chamou a atenção esse rei, o rei Josias. E foram tantos momentos especiais, tantas lições. Foi tão preciosa a palavra que Deus nos ministrou ao coração a respeito da vida deste homem, que eu percebi que se fosse pregar num momento só, seria muito longa a mensagem, e eu decidi então não fazer isso. Então eu quero começar a partir dessa noite uma série de mensagens a partir da vida desse rei, o rei Josias, que viveu exatamente 7 séculos antes de Cristo. Teve como o seu avô o rei Manassés e como seu pai o rei Amon. E se vocês lerem o capítulo anterior, 20 e 21 desse livro, vai dizer que Manassés foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se você continua lendo o capítulo, vai falar que o pai de Josias, também Amon, foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E não obstante ter uma hereditariedade de mau exemplo, Josias, reinando com 8 anos de idade, uma criança, sendo acompanhada pela sua mãe Gedida, apresenta-nos nesses primeiros versículos que descreve um pouco da sua vida, algumas atitudes sensatas com as quais todos nós poderemos aprender nesta noite. Josias nos ensina nesta noite com a sua vida a primeira lição. A primeira lição é que nós poderemos e devemos aprender com os maus exemplos. Essa é a primeira lição. E você pode olhar para mim com estranheza e falar: como assim, pastor? Aprender com os maus exemplos. Sim, como eu falei, o avô de Josias foi um mau rei. Fez o que não agradava ao Senhor. Amon, o pai de Josias, foi um mau rei. Fez o que não agradava ao Senhor. Abandonou a palavra de Deus, construiu altares para vários deuses e governou o povo de Israel de uma forma perversa, levando o povo a se afastar de Deus, levando o povo à ruína, levando o povo à sentença das suas próprias escolhas distorcidas e perversas. E foi nesse contexto que Josias nasceu e teve informação de quem foi o seu pai, e teve informação de quem foi o seu avô. Mas não obstante ter essa referência, ele aprendeu com seu pai e seu avô. Mas o que é que ele aprendeu? Aprendeu exatamente com seu pai, com seu avô, aquilo que não deveria ser feito. Então nesta noite nós aprendemos com Josias, que nós poderemos aprender com os maus exemplos, olhar para os homens maus,
olhar para os homens ímpios, olhar para os perversos, olhar para os corruptos, olhar para os enganadores, olhar para todos aqueles que caminham sendas tortuosas e ver exatamente o tipo de vida que não devemos adotar. Aprender com eles exatamente aquilo que nós não devemos fazer. Foi isso que Josias fez. E Augusto Cury, no seu livro Código da Inteligência, tem uma frase interessante. Ele vai dizer que uma pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Uma pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Alguém acrescentou a esta frase que uma pessoa tola nem aprende com os seus erros e nem aprende com os erros dos outros. Que Deus me livre e nos livre deste mal, mas aprendendo com o rei Josias, nós possamos aprender com os maus exemplos exatamente aquilo que não devemos fazer na nossa vida. O Salmo 1, o salmista Davi, de uma forma muito sábia, diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi está não digo em consonância Davi, mas Josias estava em consonância com Davi, a não seguir o exemplo dos homens maus, e Davi vai dizer exatamente isso: devemos olhar para os homens maus e não praticar o mesmo estilo de vida que eles praticaram. Diz a Bíblia que os ímpios são como a palha que o vento espalha. Ainda que tenha a aparência de prosperidade, a sua ruína é breve. E por isso aprendemos com Josias: não fazer o que os homens maus fazem. A segunda coisa que nós aprendemos com Josias é ouvir os sábios conselhos. E isso nós podemos perceber nas entrelinhas, ouvir os sábios conselhos, porque diz a palavra que Josias teve como cuidadora sua mãe, Gedida. Quando seu pai morreu, ele tinha 8 anos. Então pensem comigo, sendo ele rei com 8 anos, assumiu o trono, quem é que esteve ao seu lado? Gedida. E Gedida, não obstante a Bíblia não falar muito a seu respeito, nós poderemos compreender que era uma mulher especial, que era uma mulher sábia, que era uma mulher temente a Deus, porque havia uma profecia no tocante ao nascimento do rei Josias. 300 anos do rei Josias nascer, havia uma profecia a respeito do seu nascimento. Em 1 Reis, capítulo 13, verso 2, pode pular para nós? 1 Reis, capítulo 13, verso 2, fala exatamente que Deus haveria de fazer nascer uma criança, o seu nome se chamaria Josias, e ele haveria de desfazer os altares da idolatria que estava sendo construída de Jeroboão e dos reis que seguiram a mesma linhagem. Ou seja, Deus anunciou o nascimento de Josias. E se Josias nasceu no ventre de Gedida, é porque Gedida era uma mulher que temia a Deus. E não obstante Josias ter 8 anos de idade, ter falecido seu pai, ao lado de Josias tinha uma mulher de Deus que continuamente estava dando santos e sábios conselhos para Josias. Josias, meu filho, veja como viveu seu pai, como reinou, e olha o que aconteceu. Josias, meu filho, veja como viveu seu avô, veja como ele governou, veja como ele agiu, e olha o que aconteceu. Josias, meu filho, vou contar para você a história de outros reis de Israel que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e olha o que aconteceu. Josias, meu filho, não ande nesse caminho. E o que é que aconteceu? Josias ouviu os sábios conselhos da sua mãe, porque diz o texto que nós lemos, que Josias fez o que agradou a Deus. Se você ler o livro dos reis, você vai ver sobre esses reis, a maioria deles, e ele fez o que
era mau aos olhos do Senhor, a maioria desses reis, Josias foi dos poucos reis que nós podemos ver na Bíblia que diz: Josias fez aquilo que agrada a Deus. E por que ele fez isso? Porque ele decidiu ouvir os conselhos da sua mãe a respeito de caminhos que ele não deveria trilhar, a respeito de postura que ele não deveria ter e a respeito das posturas que ele deveria ter se ele quisesse ser um rei bem-sucedido. E como isso nos ensina, amados irmãos e irmãs, porque nós, por onde passamos, nós temos oportunidade de ouvir N conselhos, conselhos de toda ordem, conselho de amigos na universidade, conselho de amigos onde trabalhamos, conselho de um vizinho, conselho de outros, mas nem sempre os conselhos que nós recebemos são conselhos sábios. Pastor, o que é que o Senhor caracteriza como conselhos sábios? Os conselhos sábios são aqueles que nos inspiram e nos incentivam a fazer o que agrada a Deus. Porque se nós fizermos aquilo que agrada a Deus, Deus nos aprovará e Deus nos abençoará e nós seremos homens e mulheres bem-sucedidos. Por isso eu e você precisamos aprender com Josias a dar ouvidos a santos e sábios conselhos e rejeitar conselhos nocivos e destrutivos. Ele foi um rei que decidiu fazer o que agrada a Deus, não obstante o seu avô não ter feito, não obstante o seu pai não ter feito, ele decidiu seguir o conselho de sua mãe e fez. O que é que ele fez que agradou a Deus? Nós vamos compartilhar na caminhada aqui outras mensagens, mas diz a palavra que ele já começou reinando, reformando o templo do Senhor. Acolheu a palavra, as escrituras sagradas como palavra de Deus que havia sido perdida e esquecida pelo povo, estava plena desobediência. Ele então constrói os altares, na verdade ele destrói, os altares de abominação e de idolatria em nome do Senhor. E ele então decide convocar todo o povo a renovar a aliança de fidelidade a Deus, de culto a Deus, de adoração a Deus, de obediência à palavra do Senhor. Ou seja, ele decidiu viver de tal maneira, agir de tal maneira, que aos olhos de Deus ele foi aprovado, porque fez aquilo que lhe agradava. Somos, eu e você, chamados a fazer aquilo que é aprovado por Deus. E, portanto, ouvir os sábios conselhos da palavra de Deus. Ouvir o conselho talvez do seu pai e de sua mãe quando forem sábios. Ouvir o conselho do seu pastor quando for sábio. Ouvir o conselho da líder de sua célula, do líder quando for sábio. De um irmão, de uma irmã quando for sábio. Mas muitas vezes, ainda que possa ser alguém que está sob autoridade na nossa vida, possa ser que nos dê conselhos que não sejam sábios. E se nós precisamos tomar uma decisão, ainda que possa ser um avô, ainda que possa ser um pai, ainda que possa ser uma mãe, se não for um conselho sábio, se não for um conselho que nos aproxima de Deus, se não for um conselho que nos inspira a fazer o que Deus aprova, nós devemos respeitar, honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, honrar a autoridade, mas nesse momento nós devemos rejeitar o conselho destrutivo e adotar o sábio conselho da palavra de Deus, ou de um homem, ou de uma mulher, de um amigo, de um irmão, do seu pastor, seja lá quem for, conselho que vai te inspirar, te ajudar a viver de maneira, nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu estilo de vida, de maneira que seja aprovado por Deus. E repito, porque se isso acontece, tenha certeza, Deus aprovará você e Ele fará você bem-sucedido, bem-sucedida por onde quer que você, que eu, que nós andarmos. Então aprendemos isso com o rei Josias. A terceira lição que aprendemos com o rei Josias é que ele decidiu adotar referenciais inspiradores. Ele aprendeu com os maus exemplos para não seguir. Ele aprendeu a ouvir os sábios conselhos, mas ele aprendeu também a adotar referenciais inspiradores. Diz o texto que ele, Josias, seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Olha só que referência Josias adotou para ele. Ele adotou para si a referência daquele que foi o maior rei de Israel. Ele adotou para si a referência daquele que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus.
Ele adotou para si como referência o homem cujo prazer é estar na presença do Senhor. O homem que restaurou Israel como nação, estabeleceu Israel como uma nação forte. E aí você pode dizer, mas pastor, mas Davi foi um homem que também pecou. É verdade, a Bíblia não esconde os pecados de Davi. Mas Davi, quando peca, reconhece de tal maneira o seu erro, que escreve 2 salmos mostrando arrependimento, dizendo: Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Não me tire a alegria do teu espírito, não me roube, não me tire a alegria da salvação, não me expulse da tua presença. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu prefiro cair em tuas mãos do que cair na mão dos homens maus, dos homens ímpios. Sim, Davi teve falhas na sua caminhada, mas diz a palavra que Davi foi aquele homem que mesmo quando ele pecou, se arrependeu e voltou-se para Deus de todo o coração. E um grande distintivo de Davi: Davi falhou em fazer o recenseamento, sim. Davi falhou no adultério com a esposa do seu soldado, sim. Mas Davi nunca adorou outro Deus a não ser o Senhor. Davi nunca cometeu prática de idolatria. Davi nunca trocou o Senhor por outros deuses. Davi nunca cometeu abominação diante dos altares do Senhor. E como homem pecou, sim. Repito, arrependeu-se profundamente e voltou-se quebrantado para o Senhor, para servir o Senhor, de maneira que Gedida chega para o nosso querido rei Josias e fala para ele: meu filho, seja como Davi. Aqui sou eu que estou falando, porque diz o texto que Josias adotou para si, decidiu seguir o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, certamente porque sua mãe falou para ele, porque ele tinha 8 anos, certamente porque foi falado para ele a história dos reis, e ele decidiu, dizendo assim: eu quero ser um rei como foi o rei Davi. E a palavra diz que Josias foi alguém, inclusive, que superou Davi em alguns aspectos, porque nós vamos ver exatamente o que a Bíblia fala dele nesse sentido. Ele adotou para si um grande referencial. Vivemos tempos de uma profunda crise moral e ética, não é verdade? Todos nós sabemos disso. E não nos faltam maus exemplos. Exemplo de maldade, exemplo de corrupção, exemplo de mentira, exemplo de engano, exemplo de tudo que é prática imoral. Sim, nós temos os mais variados exemplos. No tempo de Josias ele também tinha muitos exemplos negativos. Mas no tempo dele ele pôde achar um exemplo que lhe inspirou a servir a Deus. Querido irmão, querida irmã, nós vivemos um tempo difícil, sim. Muitos exemplos maus, sim. Mas nós ainda temos grandes exemplos que podem nos inspirar na vida. Eu tenho certeza que você pode achar um exemplo que te inspire a servir a Deus. Um exemplo que te inspire a andar na verdade. Um exemplo que te inspire a andar com integridade. Um exemplo que te inspire a fazer o que é reto diante do Senhor. Eu tenho certeza que você pode achar bons exemplos. Josias decidiu achar. E nós precisamos também, nessa geração tão perversa, tão corrupta, adotar para nós exemplos de homens e mulheres que possam nos aproximar de Deus, que possam nos inspirar a uma vida que seja aprovada pelo Senhor. Qual tem sido o exemplo que tem lhe inspirado? Qual tem sido a literatura? Qual tem sido o homem? Qual tem sido a mulher? Qual tem sido o programa que tem inspirado sua vida, sua forma de pensar, sua forma de viver, suas escolhas, suas decisões? Josias nos ensina que devemos adotar para nós bons referenciais. Referencial de alguém que serviu a Deus. Referencial de alguém que temeu a Deus. Referencial de alguém que teve sabedoria. Referencial de alguém que fez aquilo que foi aprovado por Deus. E nós precisamos aprender isso também com o nosso querido rei Josias. Josias, seu nome significa Deus salva, ou Deus é salvação. E nesse sentido nós temos também em Josias alguém que apontava para a pessoa de um maior referencial do Senhor Jesus, que se Josias é Deus salva, Deus é salvação, Jesus é o Salvador, aquele que veio para salvar. Josias nos inspira, mas ele nos aponta para um maior inspirador, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E por fim,
aprendemos com Josias nesse texto, nesse primeiro momento, a ser um referencial de Deus para outros. Se devemos adotar um bom referencial, devemos também decidir, nessa geração tão difícil, sermos homens e mulheres, jovens e adolescentes, referenciais de Deus para outras pessoas. Diz a palavra, no texto que nós lemos, Josias não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Olhamos para o testemunho das Escrituras. E olha o que as Escrituras vai falar a respeito de Josias. Segundo Reis, capítulo 23, verso 25. Pode pôr para nós aí, Carol? Segunda Reis 23, verso 25. Olha o testemunho que as Escrituras nos dão a respeito de Josias. Você pode ler comigo? Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Que testemunho maravilhoso a respeito de Josias. Josias não só adotou um bom referencial, mas Josias decidiu viver um estilo de vida, que a vida dele tornou-se um referencial para a sua geração. Ele olhou para Davi como exemplo, mas a vida dele apontava para um exemplo maior, a vida de Jesus. No seu tempo ele marcou a sua geração. E queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados hoje a marcar a nossa geração como referenciais de homens e mulheres de Deus. Somos chamados a fazer diferença em nosso tempo. Somos chamados a viver de maneira diferente. Como eu falei, exemplos nocivos e maus exemplos, nós somos cercados de muitos deles. Mas eu e você somos chamados por Deus para sermos bons exemplos por onde nós passarmos. Bons exemplos na nossa casa, bons exemplos na nossa rua, bons exemplos no nosso ambiente de trabalho, bons exemplos na universidade onde nós estudamos, bons exemplos na igreja na qual nós congregamos. Deus nos chama a fazer diferença nessa geração. Jesus já falou que nós somos chamados para sermos o sal deste mundo, a luz desse mundo e o sal da terra. O sal marca fazendo sua diferença, não se confunde. A luz marca fazendo diferença, não se confunde. Assim como Josias, somos chamados a fazer diferença com as nossas escolhas, com a nossa forma de pensar, com a nossa linguagem, com o nosso estilo de vida, com o nosso comportamento. Sim, viver de maneira aprovada por Deus. E creia no que eu falo nessa noite à luz da palavra. Se vivemos de maneira que Deus aprova, a bênção de Deus estará sobre nós. E o Senhor nos fará bem-sucedido, ainda que em tempos difíceis neste mundo. Porque a promessa dele é abençoar aquele que anda de acordo com a sua palavra. Aquele que faz o que ele aprova. Aquele que anda segundo os seus caminhos. E ele nos chama a viver nessa geração, ainda que pareça difícil, e que é difícil, mas nunca foi fácil. Não foi fácil para Josias, não foi fácil para Martinho Lutero e os reformadores, não foi fácil para nenhum cristão ser um cristão piedoso em nenhum tempo, não é e nunca vai ser, mas Deus nos chama a ser, e Ele espera nessa geração, homens e mulheres, jovens e adolescentes, uma igreja que possa fazer diferença para a glória do nome dEle, para a transformação dessa sociedade, para que nós tenhamos ambientes melhores, a partir da nossa própria vida, a partir das nossas próprias ações, fazendo diferença com a nossa própria vida. Eu quero concluir a mensagem desta noite, fazendo referência ao testemunho de dois homens que viveram bem pertinho de nós. O primeiro testemunho é o testemunho da filha do doutor, pastor. Ele não gostava de ser chamado de doutor, mas ele era doutor, pastor, escritor, Russell Shedd, um homem de Deus, servo de Deus, que morreu agora no dia 26 de novembro do ano passado, 2016. A respeito dele, disse a sua filha: eu só sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz que todo homem é pecador.
Que testemunho lindo. Eu só sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz que todo homem é pecador, ou seja, o testemunho daquele homem foi um testemunho de sal e de luz, que fez com que sua filha olhasse para ele e pudesse perceber nele um homem santo de Deus. Ao ponto dela dizer que só sabia que o pai dela pecava, porque a Bíblia diz que todo homem era pecador, mas ela não tinha testemunhado o pecado do seu pai. Um outro testemunho bem perto de nós foi contado pelo reverendo Messias Anacleto Rosa, pastor da primeira IPI de Londrina. Falou ele a respeito do reverendo Jonas Martins, um homem negro, forte, pastor também servo de Deus, piedoso. Disse que estava fazendo uma visita, se não me engano, no orfanato. Já contei essa história aqui. Quando ele estava entre as crianças passavam, olhavam para ele e diziam: olha lá Jesus, olha lá Jesus, olha lá Jesus. E o pastor Messias, que acompanhava o pastor Jonas Martins, ficou inquieto com aquilo. Como é que essas crianças estão chamando o pastor de Jesus? Eles não estão vendo que o pastor não é Jesus? E ele, inquieto, então decidiu corrigir as crianças e foi lá e disse: meu filho, olha, este homem ama Jesus, este homem serve Jesus, mas ele não é Jesus. A criança sorridente olhou para o pastor Messias e disse: ele não é Jesus? Não, mas que ele parece. Ele não é Jesus, mas que ele parece. Que Deus me ajude. Que Deus ajude você, meu querido irmão. Que Deus ajude você, minha querida irmã. Que os nossos filhos orem para nós e possa dizer o que a filha do Russell Shedd disse. Que as pessoas na nossa rua, na nossa universidade, no nosso trabalho, na nossa igreja, por onde nós passarmos, possam olhar para nós e dizer o que as crianças disseram a respeito do reverendo Jonas. Olha lá, se não Jesus, mas pelo menos, olha lá, uma mulher que no seu estilo de vida, na sua conduta, na sua linguagem, se parece com Jesus. Olha lá um homem que da mesma forma, no seu estilo de vida, na sua conduta, nas suas palavras, se parece com Jesus. Olha lá um jovem, um adolescente, que na sua forma de viver, na universidade, na sua escola, na sua rua, no seu apartamento, se parece com Jesus. E a vontade de Deus é ter muitos filhos que se pareçam com seu Filho unigênito, o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, amém? Aprendendo com Josias. O que é que aprendemos com Josias? Aprender com os maus exemplos para não seguir e não fazer o que eles fazem. Ouvir os sábios conselhos que naquilo que vamos escolher, naquilo que vamos praticar, será aprovado por Deus. Adotar referenciais inspiradores, pessoas que nós podemos olhar para elas e suas vidas vão nos inspirar também a fazer o que agradam a Deus, o que nos faz crescer, o que nos edifica. A também sermos nessa geração referência de homens e mulheres, jovens e adolescentes, referências de Deus. Que pessoas procurem a mim e a você por perceber em nós a presença de Deus. Que pessoas procurem-nos para receber uma palavra de Deus. Que pessoas procurem-nos para receber uma oração, rogando a bênção de Deus. Que pessoas nos procurem para conhecer mais sobre Deus. Que pessoas olhando para a nossa vida desejem conhecer mais a Jesus. Que pessoas conhecendo você desejam fazer parte da sua igreja. Sabe, quando eu conheci um jovem lá em Recife, há alguns anos atrás, há 29 anos atrás, eu já falei aqui, eu olhava para a vida dele e falava: poxa, se esse cara é desse jeito, a igreja dele deve ser muito especial. Eu quero conhecer a igreja dele. O primeiro convite que ele me fez, eu fui na igreja dele, porque ele refletia para mim o que a igreja dele parecia ser. E quando eu conheci a igreja dele, eu percebi que a igreja dele de fato era uma igreja especial. Que as pessoas olhem para mim, olhem para você e queiram conhecer o seu Deus, o seu Jesus, e queiram conhecer a sua igreja, por acreditar que o seu testemunho reflete aquilo que sua igreja crê, aquilo que sua igreja prega e aquilo que a sua igreja vivencia. Que Deus me ajude como pastor a seguir o exemplo de Josias.
Que Deus ajude você, meu querido irmão, minha querida irmã, a seguir o mesmo exemplo. E que todos nós possamos ser inspirados pelo maior de todos os exemplos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos viver refletindo a sua glória, seu amor, mas também a sua santidade, o seu caráter nesse mundo tão difícil. E eu creio piamente que vivendo dessa forma, se Deus na sua graça, bondade e misericórdia já tem nos abençoado, creia, muito mais Deus tem para a minha vida, para a sua vida e para o seu povo, andando de maneira que Ele aprova, a fim de que Deus nos ajude a vivermos conforme a palavra que recebemos nesta noite.